A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WSEBD. Não passe esse vídeo porque eu tenho algo importante para falar aqui nesse início, beleza? Algumas pessoas me procuraram e disseram: professor, o senhor vai continuar trazendo comentários da lição dos jovens? Professor, vai ter um dia fixo para as aulas? Pessoal, vou responder isso aqui agora, beleza? Primeiramente, vamos sim continuar trazendo comentários da lição dos jovens. Segundo, teremos sim a partir do próximo trimestre um dia fixo e no próximo vídeo vocês vão saber qual será o dia semanal que nós estaremos publicando os nossos comentários. A outra coisa que eu quero passar aqui é para dizer o seguinte, eu quero agradecer a todos que estiveram participando, que contribuíram, se inscreveram, assistiram os nossos vídeos, deram o seu like e colocaram ali o seu comentário. Se você está assistindo esse vídeo e talvez não sabe, nós criamos esse canal recentemente, no início desse trimestre, dessa lição, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Eu fico muito feliz pelo crescimento que nós já tivemos nesse canal. E esse crescimento é graças à sua participação. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, e aí está pensando, está conhecendo aí do nosso conteúdo introdutório, né, de início, é a primeira vez que você está vindo aqui, se eu te ajudar, eu quero que você também possa retribuir dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e trazendo um comentário. Belezinha? Sem mais delongas, é porque realmente é o final do trimestre, então nós precisamos trazer esses agradecimentos. Belezinha? Qual é a lição de hoje, professor? Vamos lá. A lição de hoje, como eu já falei, estamos encerrando o trimestre. Pois é, a gente fica triste, mas ao mesmo tempo agradecido por tudo aquilo que já foi estudado. A lição de hoje é a lição de número 13, que tem como tema a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Querido, deixa eu aproveitar e dar uma opinião pessoal aqui. Esse tema da aula é tão interessante, né? São 3 assuntos em um só: Santa Ceia, amor e ressurreição. Eu gostaria que esse assunto fosse mais aprofundado. Em que sentido, professor? Como a gente tem 3 assuntos tão bons para serem falados, se torna meio complicado a gente falar desses assuntos, ainda mais no final de um trimestre. Por quê? Porque no encerramento de um trimestre, a gente vai fazer um apanhado de tudo aquilo que já foi estudado, não é? Eu só não vou fazer isso agora, porque demanda muito tempo e cada professor tem a sua dinâmica. Mas se você é professor, você vai fazer esse apanhado desde a aula de número 1 até a lição de número 13, que é essa que nós estamos estudando. Então seria bom se a gente detalhasse mais, não é? Sobre a Santa Ceia, sobre amor e a ressurreição. Então, se você é aluno e você tem esse mesmo pensamento que eu, professor, um conteúdo tão bom, um assunto tão bom, como é que eu vou entender isso aí? Como é que eu vou entender, eu aluno, e como é que eu vou repassar eu sendo professor? Tem tanta coisa para falar no final do trimestre, como é que eu vou nisso aí trazer uma aula boa, didática, que todo mundo vai compreender? É aqui que eu vou te ajudar, beleza? Então, bora para a aula de hoje. Lição de número 13, a Santa Ceia, o amor e a ressurreição. Esse é o tema da nossa aula. Vamos fazer a leitura do nosso texto do dia? O nosso texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, e nos diz da seguinte maneira: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Vamos iniciar o nosso comentário. O nosso texto do dia está dizendo que o amor nunca falha, mas havendo outras atitudes, no sentido de profecias, línguas, todas essas irão desaparecer. Existe um período de tempo onde isso vai se findar. Entretanto, o amor ele sempre permanece. Então, já quero começar a lhe dizer o seguinte: o amor de Deus, ele não está restringido a um determinado grupo de pessoas ou ao tempo. Não, professor, não. Deus ama o rico, Deus ama o pobre, o alto, o baixo, o pequeno, o grande, o branco, o negro, seja qual for, qual classe ele pertence. O amor de Deus não se restringe a apenas determinados grupos de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Além do amor de Deus não se restringir a um determinado grupo de pessoas, ele também não se restringe ao tempo. Ou seja, Deus me amou ontem, ele também me ama hoje e continuará me amando amanhã.
Professor, e se caso eu não retribuir esse amor? Independente da nossa retribuição, o amor de Deus, ele nunca falha, ele sempre permanece. Glória ao Senhor. Esse é o nosso comentário aqui do nosso texto do dia. Professor, e a síntese da nossa lição? Aí você me questiona, a síntese é muito linda, é muito interessante. E aí você talvez pode me perguntar. Vamos fazer a leitura da nossa síntese e em seguida eu vou te trazer um comentário aqui. A síntese da nossa lição nos diz o seguinte: o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. Aleluia! Gente, o sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de amor sacrificial. Eu acho isso interessante. Por quê, professor? Porque na nossa sociedade intitulou-se que o amor é apenas um sentimento. Eu lhe digo que não. O amor não é apenas um sentimento. O amor, de verdade, ele consiste em atitude. E segundo a nossa síntese, diz que o sacrifício de Jesus foi o maior exemplo, a maior demonstração de amor sacrificial. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, acompanha aí, nos diz que: mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Surge então uma pergunta: professor, se eu sei que o amor de Deus foi o maior exemplo de demonstração de amor, a atitude do seu filho morrer por mim, o que eu devo fazer? Olha, existem muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Você já viu com certeza essa expressão, né? Pessoas descrentes, pessoas que fingem ser crentes: eu amo o Senhor. Porém, de acordo com João, capítulo 14, versículo de número 15 e o versículo de número 21, estou acompanhando a referência bíblica aqui, diz que quem ama a Deus precisa guardar os seus mandamentos. O que isso quer dizer? Que o amor não consiste somente em palavras. O amor não consiste simplesmente em eu guardá-lo aqui dentro. O amor precisa ser demonstrado em atitude. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, fez uma demonstração de amor. Ele de fato nos amou. E se nós queremos demonstrar esse amor para Ele, não é somente em palavras, não é simplesmente reconhecendo que eu tenho Ele aqui dentro. Eu preciso demonstrar. A Bíblia diz: quem o ama, guarde os seus mandamentos. Vive em santidade, tente agradá-lo a cada dia mais e mais. Aleluia. É muito importante trazer isso, porque nós vivemos em uma sociedade, você pode, como professor, repassar para a sua classe tantas pessoas por aí que dizem que amam a Deus, mas pouquíssimas atitudes que comprovam de fato esse amor. Glória ao Senhor. Vamos lá. Então, na nossa introdução aqui, ela diz que nessa lição desse trimestre estudaremos a respeito da ceia do Senhor, o poema do amor e a ressurreição e o destino dos salvos por Jesus Cristo. Então, feitos os comentários introdutórios do tema da aula, do texto do dia, síntese e introdução, vamos agora para os pontos da nossa aula de hoje. Chegamos nos pontos da nossa lição e o ponto 1 da nossa aula fala o seguinte: orientações a respeito da celebração da ceia do Senhor. Vamos ler o primeiro tópico? O primeiro tópico diz assim: Paulo repreende as dissensões durante a celebração da ceia do Senhor. Vamos fazer a leitura? As igrejas do primeiro século participavam de uma refeição comum que tinha por objetivo principal a comunhão dos membros, chamada ágape. Com o passar do tempo, essa celebração se uniu com a comemoração da ceia do Senhor. Todavia, durante essa celebração, os irmãos em Corinto, com melhores condições, comiam suas refeições em separado das demais pessoas. Mais adiante diz o seguinte: os que chegavam mais cedo não esperavam pelos demais. O apóstolo afirma que não podia louvá-los pelo comportamento à mesa. Se você é aluno e leu essa lição, e você sendo professor também ainda ficou em dúvidas, não é? Professor, eu fiquei em dúvida aqui, professor Milton. Eu li esse tópico, mas quero entender melhor o contexto que estava acontecendo ali e um pouco mais sobre a Santa Ceia. Vou te trazer 2 ensinamentos dentro desse tópico. O primeiro, qual o contexto que Paulo estava orientando acerca da ceia do Senhor? E o segundo, qual é a origem da Santa Ceia?
Você já se questionou se nós estamos falando de Santa Ceia, apesar da nossa lição não ter colocado aqui, mas eu quero te ajudar dizendo o seguinte: você sabe a origem da Santa Ceia? Quando que ela foi instituída para a igreja? É muito importante, eu vou trazer isso aqui. Vou trazer primeiramente o contexto, e para aproveitar aqui o contexto, eu vou usar aqui, deixa eu mostrar, desligar um pouquinho o brilho, ó, uma lição da editora CPAD também, lição dos jovens, que é a Igreja de Jesus Cristo. Ela é do primeiro trimestre de 2017, isso. E ela tem uma aula falando acerca das ordenanças da igreja. Eu vou aproveitar essa lição aqui para trazer esse ensinamento, belezinha? Olha o que nos diz, vamos explicar o contexto que estava acontecendo ali em Corinto. Ela nos diz assim, acompanha na tela. A Santa Ceia em Corinto foi alvo de críticas e orientação do apóstolo Paulo. Naquela igreja, marcada por divisões, egoísmo e abuso dos dons espirituais, os membros se reuniam, mas não com o propósito de celebrar a comunhão e relembrar o sacrifício de Cristo, e sim para comer o que haviam trazido para aquela reunião. Na ocasião de demonstrar comunhão e respeito uns pelos outros, demonstravam seu egoísmo a ponto de uns se embebedarem e outros passarem fome. 1 Coríntios 11, 21. Por isso, foram duramente repreendidos por Paulo. Mais do que comer juntos, deveriam respeitarem-se uns aos outros e não perder o foco da lembrança do retorno do Senhor. Então está aí explicado o contexto ali, o que estava acontecendo. Se você ficou em dúvida, professor, por que Paulo repreendeu? Está tudo bem explicado. Na igreja de Corinto estavam tendo essas atitudes. E é muito importante eu falar isso aqui, beleza? Aí você me diz, professor Wing, já entendi o contexto. O senhor falou também que ia me direcionar para a origem da Santa Ceia. Quando que ela foi instituída para a igreja? Mais uma vez eu vou aproveitar o comentário aqui da lição sobre a origem da Santa Ceia. Qual foi a sua origem? Acompanha na tela aí. A Santa Ceia teve sua origem na noite em que Jesus fez sua última refeição com seus discípulos, antes de ser crucificado. Em um momento de comunhão, o Senhor com eles lavou-lhes os pés e transmitiu-lhes as recomendações finais. A ceia foi o último momento de comunhão do Senhor com seus apóstolos até a crucificação. É muito importante trazer isso aí para você, porque mesmo que a lição não tenha colocado, mas que já que nós estamos falando da Santa Ceia do Senhor, então seria bom nós entendermos o contexto ali e principalmente a origem. Apesar de que o Antigo Testamento, já a Páscoa, já tem uma base ali falando do sacrifício de Cristo, não é? O Cordeiro Pascual sendo morto em virtude da libertação do povo de Israel do Egito, e aquilo simboliza a nossa libertação do pecado, vivendo e andando, peregrinando para a terra prometida. Ok, mas quando se trata da igreja, isso foi instituído quando Jesus estava com seus discípulos. E a referência bíblica é Mateus capítulo 26, versículo de número 29, conforme nós lemos aí. Beleza? Então está explicado aí o contexto e a origem da Santa Ceia. Fechou? Bora prosseguir com a nossa lição? O tópico 2 da nossa lição diz o seguinte, ó, um olhar para o passado, o modelo da ceia do Senhor. No segundo parágrafo, vamos ler o que ele diz. Olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. O pão simbolizava o corpo de Cristo. E o suco da uva simbolizava o sangue vertido na cruz. A base para a absolvição de todo pecador no julgamento divino é a morte de Cristo. Por isso, a orientação de Jesus para celebrar a ceia do Senhor em memória da sua morte. Aleluia! Olha o que eu preparei para você aqui. O que é que nós vamos falar, professor? Nesse tópico 2 aqui. O que é que nós vamos falar? Bem, vamos falar agora sobre os elementos da Santa Ceia. Você sabe que existem dois elementos, o pão e o suco da uva, não é? Que é o vinho, muitas vezes chamado. O pão simboliza o corpo de Jesus e o suco da uva, ou vinho, simboliza o sangue de Jesus. Professor, já vi algumas pessoas dizendo que durante a Santa Ceia, quando a gente está comendo pão ali, o corpo de Jesus está se fazendo presente, ele meio que se materializa. Isso é verdade, professor?
Não, isso não é verdade. O pão e o vinho são figuras, são símbolos ali, melhor dizendo, a palavra correta seria um símbolo. Essa atitude de nós ceiarmos é uma demonstração simbólica, mas que carrega um significado espiritual, beleza? Mas não que Jesus se materialize no momento ali da Santa Ceia. Não, isso está equivocado. Nós entendemos a Santa Ceia do Senhor quando nós celebramos como uma atitude simbólica que tem sim o seu significado espiritual ali. Fechou? Tranquilo? É uma representação no sentido de simbólica, não que Jesus se materialize. Então, os elementos da Santa Ceia são o pão, que representa o corpo, e o vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo. Fechou? Beleza. Aí você olha para mim e questiona: professor, o tópico que você leu, ele diz que olhando para trás, a ceia do Senhor apontava para a centralidade da morte de Cristo. Bem no início, professor, que o senhor leu. Eu quero te trazer algo interessantíssimo aqui sobre a nossa atitude perante a Santa Ceia. Muito importante trazer isso aqui. Muito bom mesmo, seja você professor ou seja você aluno. Acompanhe na tela aí o que eu quero repassar para você. Primeiro, olhando para trás, vemos Cristo morrer por nós. Olhando para cima, vemos Cristo intercedendo por nós. Olhando para dentro, vemos Cristo vivendo dentro de nós. Olhando para frente, vemos Cristo voltando por nós. Aleluia! Isso é tão interessante, vou reler até mais uma vez. Vou colocar de novo na tela para você ver que top isso aí. Olhando para trás, vemos Cristo morrer por nós. Olhando para cima, vemos Cristo intercedendo por nós. Olhando para dentro, vemos Cristo vivendo dentro de nós. E olhando para frente, vemos Cristo voltando por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos aí algumas implicações, né, que nós podemos ver com a Santa Ceia do Senhor. Tô feito já os comentários aí sobre contexto, já te trouxe aí origem, já te falei acerca dos elementos da Santa Ceia, né, e que significado ele pode trazer para nós. Vamos agora para o tópico 3 da nossa lição, em que ele diz o seguinte: um olhar introspectivo. O autoexame preventivo para não ser condenado. Celebrar a ceia do Senhor é testemunhar a morte e ressurreição de Jesus enquanto se aguarda o arrebatamento da igreja. Ok, estamos concluindo esse primeiro ponto. Aí você olha para mim e se questiona: professor, eu já tenho o contexto da ceia, eu já tenho a origem, eu já tenho os elementos, eu já tenho alguns ensinos da ceia, mas qual é o propósito? Você já se questionou? Quais são alguns dos vários propósitos que a Santa Ceia tem? Vou te passar aqui agora. Mesmo que não esteja na lição, eu quero justamente te ajudar nisso. A proposta desse canal é abrir o seu conhecimento. Tem muita coisa boa já na lição. E aquilo que você precisa para agregar, seja aluno ou professor, eu quero te trazer aqui. Então vamos agora. Qual o propósito da Santa Ceia? Acompanhe na tela. Eu vou aproveitar de novo aqui a lição do primeiro trimestre de 2017, que eu mostrei agora há pouco, vou repetir aqui, certo? A Igreja de Jesus Cristo, em que ela fala um pouquinho acerca do propósito da Santa Ceia. Vamos lá? Olha o que diz. Em primeiro lugar, a Santa Ceia representa a continuidade da nossa comunhão com o Salvador. Segundo, a Santa Ceia representa a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo por nossos pecados. Terceiro, a Santa Ceia é a celebração de uma nova aliança. Quarto, a Santa Ceia é a manifestação da minha fé em Cristo. E quinto, a Santa Ceia é um momento de gratidão. Então nós temos aí vários propósitos quando nós estamos tendo essa atitude de ceiar ao Senhor. O que a Santa Ceia implica para a minha vida? Quais são os seus propósitos? O que ela me faz refletir? É muito importante eu te repassar isso para que você pense. Eu só vou repetir um pouco. Em primeiro lugar, a Santa Ceia representa a continuidade da nossa comunhão com o Salvador. Nós temos uma continuidade. Aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás
ainda está presente. Você está assistindo esse vídeo, você tem Jesus Cristo na sua vida, você o adora, você o exalta, você tem esse privilégio da salvação, porque Cristo Jesus, há um tempo atrás, morreu por você e Ele deu continuidade a essa sua missão. Glória ao Senhor. A Santa Ceia representa também a lembrança do sacrifício de Jesus Cristo por nossos pecados. Você lembra? Você reconhece? Será que você para refletir o quão Jesus foi bondoso com você? Te deu esse privilégio, te deu essa oportunidade. Morreu quem deveria morrer, era eu e você, mas Ele morreu em nosso lugar. Você lembra? É bom lembrarmos sempre do sacrifício de Jesus. A Santa Ceia também é a celebração de uma nova aliança. Epa, não dá para viver com Jesus vivendo uma vida antiga, conforme nós vivíamos nos tempos passados. E, segundo aos Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a Santa Ceia também é uma celebração de uma nova aliança. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ter uma aliança com Deus e demonstrar essa aliança com o Senhor. A Santa Ceia também é a manifestação da minha fé em Cristo. Naquele momento, quando nós estamos ali ceando, né, juntamente com os nossos irmãos, os membros da igreja, a gente está manifestando a nossa fé em Jesus Cristo. A gente, cada lugar, né, tem a sua forma de celebração da ceia. Nós, assembleando, a gente chega aquele momento de oração pelo pão e pelo vinho, a gente curva a nossa cabeça, né, e a gente está ali naquele momento manifestando a nossa fé em Jesus Cristo. E também a Santa Ceia é um momento de gratidão. A gente pega aquilo e a gente agradece, Senhor, obrigado, né? Muitas de nós não conseguimos expressar a nossa gratidão em palavras. Eu não sei você, mas eu tenho um costume, por exemplo, de que às vezes a gente não consegue expressar isso em palavras e as lágrimas é que correm pelo nosso rosto e a gente só consegue dizer, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, pelo teu corpo que foi entregue por mim, pelo teu sangue que foi derramado em prol dos meus pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Feitos já os comentários do ponto 1 da nossa aula de hoje, vamos agora para o ponto 2 da nossa lição. Querido, o ponto 2 da nossa lição diz o seguinte, o poema do amor. Já falamos sobre a Santa Ceia, vamos falar agora do amor. Tópico 1. A causa das divisões na comunidade de Corinto era a falta de amor. Muitas divisões é por causa de falta de amor. Infelizmente é assim. Vamos ler. O texto do capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, né, o poema do amor, conhecido ali, traz um dos mais belos poemas de todos os tempos, também conhecido como o hino do amor. Mas um pouquinho à frente diz o seguinte, a vida na igreja, para que seja fraterna e feliz, exige a prática do amor. Aleluia! Vou te direcionar agora para 1 Coríntios, capítulo de número 16 e versículo de número 14, em que ele diz o seguinte, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Querido, o amor hoje tem sido tão deturpado, a nossa sociedade infelizmente tem banalizado tanto acerca do amor e não compreende o seu real significado. A causa de muitas divisões na igreja, a falta de muita harmonia dos lares, relacionamentos que não dão certo e uma vida cristã que não está correta é por falta de amor. Paulo já nos orientou na primeira carta, no capítulo 16, versículo 14, como eu acabei de citar, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O amor não significa que a gente compactua com tudo, que a gente aceita tudo, mas que a gente entende, a gente compreende o outro. A gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Tudo que você for fazer, não seja por egoísmo, não seja por interesse, não seja por vanglória, faça todas as coisas com amor. O amor é muito mais do que um sentimento. O amor é uma demonstração da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus e para com o nosso próximo. Aleluia! Como esse primeiro tópico aqui, ele é mais introdutório, então eu vou apenas pincelar e dizer para você, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Prosseguindo, tópico 2 diz o seguinte, a proeminência do amor sobre os dons. E aí você lê esse tópico e diz, professor, o que é proeminência, professor? Proeminência é algo superior, é algo que está acima, né? Tem a sua supremacia. Então vamos só trocar, ó, a superioridade do amor sobre os dons. Deu para entender?
A proeminência ou a superioridade do amor sobre os dons. Ou seja, o amor ele está acima dos dons espirituais. O segundo parágrafo diz o seguinte: a igreja em Corinto se orgulhava da grande manifestação dos dons espirituais. Ainda tem muita igreja que se orgulha disso, né? É bom, é benéfico, é maravilhoso, mas vamos ver o que a nossa lição diz. Eles se vangloriavam, né, das manifestações dos dons espirituais nas reuniões, em especial os dons de língua e as profecias. O apóstolo assevera que os dons sem o amor não valeriam de nada. Por que isso, professor? Querido, você lembra do texto do dia, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 8, onde diz, vou colocar até na tela aí. O texto do dia, ele disse assim, que o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. O que isso quer dizer? O amor está acima dos dons, porque os dons é para o serviço na igreja e tem um tempo específico. O amor não. O amor está centralizado em Deus, tem o seu caráter em Deus. 1 de João capítulo 4, versículo de número 8 diz, Deus é amor. Deus não é o amor, como se o amor estivesse... Não. Deus é amor. Deus é a fonte do amor. O amor está centrado em Deus. Nós só amamos porque o amor é um dos atributos de Deus. Está arraigado no caráter do Senhor. Certo? Então o amor é superior aos dons espirituais. Do que adianta, por exemplo, eu, professor aqui, ser um excelente orador, Deus, por exemplo, um dia me tomar em profecias, mas eu acabar não vigiando e não amar o meu próximo, não ter empatia pelo meu próximo, não pensar em ajudar o meu próximo. Repito, o amor não é compactuar com o erro, amor é eu estar presente, o amor é eu sentir a dor do meu próximo, intercedendo, ajudando, orando, corrigindo muitas vezes. É muito importante isso. O amor está acima dos dons espirituais. Tem muito crente que se acha espiritual demais, né? Porque tem os dons, mas ele falha bastante no que diz respeito ao amor. Aleluia! Glória a Deus! Vamos prosseguir. Tópico 2 diz o seguinte, ou melhor, tópico 3. A perenidade do amor, ele jamais passará. Professor, encontrei mais uma palavra que eu ainda não entendi direito. O que é perenidade? Vamos lá. Perenidade é algo que dura, é algo que continua. Então, bora trocar, certo? Se perenidade é algo que dura e que continua, então o tópico está dizendo a durabilidade, a continuidade do amor. Ele jamais passará. Vamos prosseguir? Nós sabemos que os dons e serviços são importantíssimos para a igreja, mas eles não permanecerão para sempre. Contudo, o amor jamais passará. Lembra o que eu tinha acabado de dizer? Paulo assegura que somente quem tem maturidade espiritual é capaz de demonstrar o amor verdadeiro. Olha que lindo a continuação. O amor é como uma característica genética de Deus, que comprova a paternidade divina. A maturidade cristã supõe a fé, a esperança e o amor. Todavia, a maior das virtudes é o amor. Oh, meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você lembra da referência bíblica que eu te passei? 1 de João capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor, certo? Mas e o versículo 9, professor? É muito interessante. 1 de João capítulo 4, versículo 8, vou repetir. Diz assim, ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Verso 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Olha que interessante. Querido, uma das características que demonstram que um cristão é verdadeiramente um cristão de verdade é a sua prática do amor. Existem muitas pessoas que, infelizmente, pensam que o evangelho... Existem esses dois extremos, né? As pessoas pensam que o evangelho é liberal demais, né? Você tem que fazer o que bem entender. E existem aqueles que acham que o evangelho é sinônimo de cara fechada.
Então nós precisamos conciliar esses extremos. Deus é justiça e Deus é amor. Deus é amor e Deus é justiça. Como a nossa lição está falando especificamente do amor, precisamos ter a prática do amor. Como é que você é na sua igreja? Você ajuda o seu próximo? Você sente a dor do seu próximo? Você, como aluno, sente a dor dos seus colegas? Você procura ajudar? Você procura orar por eles? O que você pensa das pessoas que não seguem os mesmos costumes e doutrinas na igreja que você pertence? Ok, você não concorda, mas você respeita, você ama, você ora por essas pessoas, você está intercedendo, você sente muitas vezes a dor dele. É importantíssimo. Se Deus nos amou, precisamos amar uns aos outros. Tem algum irmão na igreja que precisa de uma palavra sua? A gente dá palavras para tantas coisas, a gente coloca tanta, entre aspas, tanta besteira em redes sociais. Por que não dar palavras de amor para alguém? Incentivá-lo e demonstrar que ele sim é muito amado pelo nosso Deus. Aleluia! Feito já os comentários aí do ponto 2 da nossa lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Querido aluno, professor da Escola Bíblica Dominical, a gente está concluindo esse ponto, não é? Como a gente conclui? De um jeito desanimado, assim? Não, de forma alguma. Eu estou aqui justamente para te ajudar. Se você é aluno, ó, dá uma batida no rosto aí, acorda, beleza? Já falamos sobre Santa Ceia, já falamos sobre o amor e agora vamos falar sobre a ressurreição. E para aproveitar aqui, eu gosto muito de lições. Se você está assistindo esse vídeo, deixa eu fazer uma rápida propaganda. E você talvez sentiu no seu coração, quero ajudar o meu professor, que toda semana ele me ajuda na aula de Escola Bíblica Dominical. Quero enviar algum presente para ele. Você pode estar me enviando, certo? Uma lição de Escola Bíblica Dominical, pelo qual eu gosto muito e coleciono bastante. Vou até usar aqui nesse ponto, até diminuir um pouco o brilho para mostrar melhor aqui, uma lição do segundo trimestre de 2015, que é o tema Jesus, o Homem Perfeito, cujo comentarista é o pastor José Gonçalves, e ele fala lá na última lição sobre a ressurreição de Jesus, e eu vou estar aqui aproveitando o que essa lição tem a nos oferecer. E mais uma vez eu sempre digo, ó, você que quer pregar, que quer ensinar alguns assuntos, valorize a EBD. Tem tanto assunto bom na EBD que às vezes, entre aspas, se repete, mas tem sempre algo ali que agrega com o novo conteúdo que está sendo estudado. Belezinha? Então vamos lá. Já que o tópico, o ponto da nossa lição, melhor dizendo, fala sobre a ressurreição e o destino do cristão salvo, tópico 1 diz o seguinte: a fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus, certo? Então, só para dizer de novo, se você quer me presentear, você me chama, tem bem aqui o link na descrição do meu Instagram, viu? Aí você me chama que eu mando endereço para você mandar. Aleluia, vamos lá. A fé na ressurreição de Jesus é a garantia da vida eterna com Deus. Lá no finalzinho diz o seguinte: Paulo reafirma a fé na ressurreição de Jesus, que garante a vitória definitiva sobre o pecado. Ele afirma que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, versículo 19. Vamos falar da ressurreição de Jesus. Um tema muito bom, né? Até mesmo muito debatido pelos críticos, né? Que não acreditam. Vamos lá. Professor, a ressurreição de Jesus. Como é que foi esse evento da ressurreição de Jesus? Bem, vou aproveitar o que diz a lição aqui sobre Jesus, o homem perfeito, que, primeiro, a ressurreição de Jesus foi um evento literal. E segundo, a ressurreição de Jesus foi corporal. Professor, por que você está dizendo isso, que a ressurreição de Jesus foi literal, de acordo com Lucas 24, versículo 39, e também corporal, Lucas 24, versículo 43? Bora trazer para cá. Por que você está dizendo isso, professor? Porque infelizmente tem pessoas que olham, né, para a ressurreição de Jesus e acham que foi uma história fictícia. Eu já vi até algumas mensagens de gente dizendo que a ressurreição de Jesus simboliza que depois que ele morreu, ele passou a habitar dentro dos crentes. Não é que ele ressuscitou de uma forma real, mas que a sua ressurreição ali significava ele habitando dentro do nosso coração, aparecendo. Gente, meu Deus do céu, é uma volta tão grande, a montanha-russa que faz. Não! A ressurreição de Jesus foi um evento literal, realmente aconteceu. Jesus ressuscitou, aleluia. Segundo,
a ressurreição de Jesus também foi corporal. O que isso quer dizer? Lucas 24, 43, Jesus ressuscitou em carne e um corpo glorificado, diferente do nosso, viu? Diferente do nosso. Mas um corpo glorificado. Por quê? Porque tem algumas denominações e seitas por aí que ensinam que Jesus ressuscitou só no Espírito. O corpo dele não foi ressuscitado, não. O corpo dele ficou lá. Pode dizer, não, o túmulo está vazio. Não tem mais ninguém lá. O anjo apareceu para a mulher e disse, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. Aleluia. Então, Jesus, não me pegue não. Ele já ressuscitou. Ele ressuscitou de forma corporal, certo? Esqueça essas falácias que são ditas por aí, que Jesus ressuscitou somente no Espírito. Não, ele ressuscitou de forma corporal. E a base para nós vermos isso é Lucas 24 e 43. E também foi um evento literal, de acordo com Lucas 24, versículo de número 39. Então nós temos uma fé em um Jesus, que a ressurreição foi um evento literal e ele ressuscitou também de forma corporal. Para que um dia, quando ele voltar, quem estiver morto ressuscitará também. Aleluia! E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tópico 2. Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso. Professor, aonde é que está isso dizendo que Deus dará aos crentes salvos um corpo glorioso? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 42 e o versículo 53. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 e 53, você pode anotar ou procurar rapidinho aí na sua Bíblia, certo? Mas eu já vou fazer a leitura. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então as pessoas que morreram, elas serão ressuscitadas. Se tinha um corpo corruptível, agora terão um corpo incorruptível. Se antigamente era incorrupto, vivia na incorrupção, agora não tem mais isso. Ei, se você tem um parente, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um primo que faleceu, mas teve sua vida com Jesus, fique tranquilo. Na volta de Jesus, ele ou ela será ressuscitado. Ele ou ela serão ressuscitados. Fique tranquilo, acalme o seu coração. E nós, os vivos, irmão Minto, calma que agora nós vamos chegar. Tópico 3 da nossa lição diz assim: os crentes salvos e que estiverem vivos, na última hora serão arrebatados. E a gente encerra esse tópico lendo o que ele nos diz, lá no segundo parágrafo. Jesus transformou um instrumento da tortura e humilhação para os gentios e maldição para os judeus em um sinal de salvação e ressurreição para os cristãos. Quando Cristo se manifestar, os cristãos salvos serão semelhantes a ele. 1 de João capítulo 3, versículo 2. Revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade. Paulo conclui o capítulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E a conclusão, ainda não encerramos, a conclusão diz o seguinte: nesta última lição do trimestre, estudamos temas relacionados à cruz de Cristo. Vimos que a celebração da ceia do Senhor aponta para a cruz de Cristo. Aprendemos também a respeito do poema do amor que reflete sua plenitude no amor oferecido por Jesus na cruz e que nunca passará. E a ressurreição de Cristo que garante a nossa ressurreição. Querido aluno, professor, estudante da Palavra de Deus, me permita aqui, nesses minutos e segundos finais, externar o meu agradecimento pela sua participação, pelo privilégio que nós tivemos de estudar todo esse conteúdo acerca do cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. E me permita fazer algo aqui, orar por você. Ei, não basta simplesmente estudar o conteúdo, eu preciso orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por todos os conteúdos que aqui foram estudados, desde a lição de número 1 até essa lição de número 13. Meu Deus,
Que todos os nossos alunos, Senhor, que assistiram os nossos vídeos, os mais antigos que estavam desde o início, os recentes que estão chegando e esse agora novo que está assistindo, que o Senhor venha abençoá-los, seja ele alunos ou professores, dando da Tua graça, que esse trimestre que foi estudado possa ficar guardado nos nossos corações e que assim a gente possa colocar em prática da nossa vida. Nos prepara também para que juntos continuemos aprendendo a Tua palavra e amando cada vez mais o estudo da Escola Bíblica Dominical. Forte abraço, paz do Senhor Jesus e até mais um próximo vídeo aqui do nosso canal WS EBD.